Olá, mais uma vez, aqui estamos para mais uma partezinha da nossa leitura. Paramos na parte 10, na minha parte 10, o que correspondeu, só para nos localizarmos, nós entramos no capítulo 2 da história de Diná, numa sessão chamada Minha História. Então, vou ler um pedacinho do final da história anterior, tá bom? O sucesso de Jacó com os rebanhos, a saúde de seus 11 filhos, a lealdade que os servos lhe dedicavam e até as proezas de seus cães, tudo indicava que Jacó era abençoado pelos céus. Labão recordou-se de todos os anos de sacrifícios generosos oferecidos por Jacó e a seu Deus, e calculou que El devia estar bastante satisfeito com tanta devoção. No dia seguinte, Labão recolheu-se com seus deuses e só apareceu no fim do dia, quando mandou chamar Jacó. No momento em que Jacó se viu diante de seu sogro, percebeu que a vantagem agora pendia para o seu lado. Começou a negociar com toda determinação. Meu pai, disse ele com voz suave, porque o Senhor foi bom para mim, gostaria de levar apenas os animais que são malhados ou pintados. Aqueles cuja lã e o couro renderão menos no mercado. O Senhor ficará com os puros sangues do rebanho. Partirei de sua casa pobre, mas cheio de gratidão. Labão desconfiava que houvesse algum ardil na oferta de Jacó, mas não conseguia descobrir onde estava a vantagem. Todos sabiam que os animais escuros não produziam lã clara para fiar ou peles que curtissem por igual. O que Labão não sabia é que os animais piores eram mais resistentes e saudáveis do que aqueles que produziam lã mais atraente e pele mais bonita. As ovelhas malhadas tinham crias gêmeas com mais frequência. A maioria das crias eram fêmeas, o que significava mais queijo. O pelo das cabras malhadas era particularmente oleoso e era possível fazer cordas mais fortes com ele. Esses eram, porém, os segredos de Jacó. Aprendidos durante anos de trabalho com os rebanhos. Labão estava pagando caro por sua preguiça. Labão declarou: então que seja assim. E os homens tomaram vinho para selar o acordo. Jacó partiria com suas mulheres e seus filhos, com as reses malhadas e pintadas, que não excediam 60 cabras e 60 ovelhas. Por direito, poderia levar mais gado, mas preferiu que Labão lhe cedesse 2 dos servos com suas mulheres. Em troca de um jumento e de um boi velho, Jacó concordou em deixar 2 de seus cães, incluindo o melhor dos cães pastores. Todos os utensílios domésticos de Lia e Raquel pertenciam a Jacó, assim como a roupa e as joias usadas por Zilpá e Bilá. Jacó reivindicou os mantos e lanças de seus filhos, 2 teares, 24 minas de lã, 6 cestos de cereais, 12 botijas de azeite, 10 odres de vinho e 1 odre de água para cada pessoa. Entretanto, esse era apenas o cálculo oficial, que não levava em conta a esperteza de minhas mães. Foi estabelecida uma data para nossa partida. Daí a menos 3 meses. Parecia uma eternidade quando a anunciaram,
mas as semanas passaram voando. Minhas mães puseram-se a recolher, jogar fora, empacotar, separar, trocar, lavar. Fabricaram sandálias para a viagem e assaram grandes quantidades de pão duro. Esconderam as melhores joias no fundo dos cestos de cereais para o caso de sermos abordados por ladrões na estrada. Vasculharam as colinas atrás de ervas para abastecer suas sacolas. Se quisessem, poderiam ter levado tudo o que havia na horta, sem deixar nada para trás. Poderiam ter arrancado cada bulbo de cebola, desenterrado cada reserva de cereal e esvaziado cada colmeia das proximidades. Porém, levaram apenas o que consideravam que lhes pertencia e nada mais. Não agiram assim por respeito a Labão, mas em atenção às servas e seus filhos, que não nos acompanhariam. Tendo de servir a todas, também trabalhei muito. Ninguém mais perdia tempo comigo fazendo mimos ou cuidando de meu cabelo. Ninguém sorria mais para mim ou elogiava os fios que eu fiava. Sentia-me maltratada e ignorada, mas ninguém prestava atenção quando eu ficava amuada. Portanto, parei de ter pena de mim mesma e fazia tudo o que me mandavam. Poderia ter sido uma temporada alegre se não fosse por Ruth, que nas últimas semanas de nossos preparativos perdeu-se de todo qualquer ânimo. Deu para sentar no chão de terra na entrada da tenda de minha mãe, a própria imagem do desespero, obrigando todo mundo a se desviar dela. Lia abaixava-se e tentava convencer Ruth a sair dali, a entrar em sua tenda e comer alguma coisa, a aceitar algum consolo. Mas Ruth já estava além de qualquer consolo. Lia sofria pela pobre mulher que era da mesma idade que ela. E, no entanto, já perdera todos os dentes e arrastava os pés como uma velha. Não havia nada a fazer. Contudo, e depois de várias tentativas para tirá-la daquele desalento, minha mãe se levantava e seguia com suas tarefas. Na noite anterior à lua nova, que passamos na terra dos 2 rios, as esposas de Jacó reuniram-se na tenda vermelha. As irmãs ficaram sentadas muito quietas, sem vontade de tocar nos bolos de 3 pontas arrumados na cesta à sua frente. Bilhá disse: Ruth vai acabar morrendo agora. As palavras pairaram no ar incontestáveis e verdadeiras. Qualquer dia desses, Labão vai bater nela com tanta força, ou ela vai simplesmente definhar aos poucos de tanto sofrimento. Zilpá suspirou em meio ao silêncio reinante e Lia enxugou os olhos. Raquel olhava para as mãos. Minha mãe puxou-me para o seu colo, apesar de eu estar grande demais para ele. Mas deixei-me ficar ali e ser tratada como um bebê enquanto ela me acariciava distraidamente. As mulheres queimaram em oferenda uma parte do bolo da lua, como sempre faziam a cada lua nova, como faziam a cada 7 dias. Mas não cantaram canções de agradecimento nem dançaram. No dia seguinte, as mulheres dos servos juntaram-se às esposas de Jacó para os dias da lua. Mas o encontro parecia mais um funeral do que uma celebração. Ninguém pediu à mulher grávida para contar mais uma vez o que estava sentindo. Ninguém falou das proezas dos próprios filhos.
As mulheres não trançaram os cabelos, nem untaram com óleo os pés umas das outras. Os bolos doces teriam ficado intactos se não fosse pelas crianças pequenas, que entravam e saíam procurando os seios e o colo de suas mães. De todas as mulheres dos servos, só Zibatu e Usna iriam para Canaã com minhas mães. As outras permaneceriam ali com seus maridos. Era o fim de um longo período de fraternidade. Todas tinham amparado as pernas de outras na hora do parto, ou amamentado os filhos umas das outras. Tinham rido juntas na horta e entoado em coro canções para a lua nova. Aquele tempo havia chegado ao fim, e cada mulher estava absorta nas próprias lembranças, nas próprias perdas. Pela primeira vez, a tenda vermelha tornou-se um lugar triste, e sentei-me do lado de fora até ficar cansada o suficiente para dormir. Ruth não apareceu na tenda. Veio a manhã, veio a noite, e ainda assim ela não apareceu. Ao amanhecer do segundo dia, minha mãe mandou que eu fosse procurá-la. Perguntei a José se a mulher de nosso avô havia feito pão naquela manhã. Perguntei a Judá se sabia onde estava Ruth. Perguntei a meus irmãos e as filhas das servas, mas ninguém se lembrava de ter visto Ruth. Ninguém era capaz de lembrar. Àquela altura, a desgraça tornara quase invisível. Fui até o topo da colina, onde vivera um momento tão feliz meses antes, mas agora o céu estava nublado e a paisagem parecia cinzenta. Corri os olhos pelo horizonte, mas não vi ninguém. Andei até o poço, mas nada encontrei. Subi nos galhos mais baixos de uma árvore que se erguia na extremidade da pastagem mais próxima, mas não vi Ruth. Retomei o caminho de volta, já preparada para dizer à minha mãe que Ruth não estava em lugar nenhum, e então dei com ela. Estava estendida na encosta de um wadi seco, um lugar árido onde às vezes as ovelhas desgarradas vagueavam e acabavam quebrando as pernas. De início pensei que Ruth estivesse dormindo deitada de costas, reclinada no barranco íngreme. Ao chegar mais perto, vi que estava de olhos abertos e chamei seu nome. Mas ela não se mexeu, nem me respondeu. Foi quando notei que sua boca estava frouxa e que havia moscas nos cantos de seus olhos e no pulso, negro de sangue coagulado. Aves de rapina voavam em círculos no céu. Eu nunca vira um cadáver antes. Meus olhos se encheram com a imagem do rosto de Ruth, que não era mais um rosto, e sim um pedaço de pedra azul com traços de um rosto que eu conhecia. Ela não parecia triste. Não parecia sofrer. Parecia apenas vazia. Eu olhava e olhava, tentando compreender para onde teria ido Ruth. Não me dera conta, mas prendera a respiração. Talvez eu ficasse ali para sempre se José não tivesse chegado. Raquel também o mandara à procura de Ruth. Passou por mim e agachou-se ao lado do corpo. Soprou de leve os olhos fixos dela. Encostou um dedo em seu rosto e então pousou a mão direita sobre seus olhos para fechá-los.
Fiquei estupefata com a coragem e a calma de meu irmão. Mas logo depois, José estremeceu e deu um salto para trás como se uma cobra o tivesse mordido. Correu para o fundo do uade, onde um dia houvera água fluindo e haviam brotado flores. Caiu de joelhos e teve ânsias de vômito no leito seco do rio. Soluçava, arquejava e tossia. Quando fiz menção de ir ao seu encontro, ele se levantou, cambaleando, e fez sinal para que eu não me aproximasse. Volte, conte o que houve. Eu disse a ele em voz baixa. Fico aqui para manter os abutres à distância. Arrependi-me dessas palavras assim que saíram da minha boca. José nem se deu ao trabalho de responder e saiu em disparada, como se um lobo o perseguisse. Dei as costas para o corpo, mas não podia deixar de ouvir o zumbido das moscas no pulso dela e na faca no chão ao seu lado. Os abutres agitavam as asas e davam gritos estridentes. O vento penetrou pelo tecido da minha túnica e arrepiou-me a pele. Andei até o alto do barranco e esforcei-me para ter pensamentos bondosos sobre Ruth. No entanto, só me vinham à cabeça o medo de seus olhos, a sujeira em seu cabelo, o cheiro acre de seu corpo, a cabeça abaixada, a atitude de derrota. Ela também fora uma mulher da mesma forma que minha mãe era uma mulher, e contudo era uma criatura completamente diferente da minha mãe. Não entendia por que Lia era tão boa para Ruth. No meu íntimo, sentia por ela o mesmo desdém que seus filhos. Por que deixava que Labão a subjugasse tanto? Por que não exigia que seus filhos a respeitassem? Como encontrar a coragem para se matar se nunca tivera coragem para viver? Eu estava com vergonha da frieza de meu coração, pois sabia que Bilhá teria chorado ao ver Ruth caída ali, e que Lia derramaria cinzas no próprio cabelo quando soubesse o que havia acontecido. Porém, quanto mais esperava, mais detestava Ruth por sua fraqueza e por me obrigar a permanecer ali de vigília. Parecia que ninguém viria em meu socorro e tremi de aflição. Talvez Ruth se levantasse com sua faca e me castigasse pela crueldade de meus pensamentos. Talvez os deuses do submundo viessem buscá-la e quisessem me levar também. Comecei a chorar, pedindo à minha mãe que viesse salvar-me. Chamei todas as tias, uma por uma. Chamei José e Rúben e Judá. Parecia que todos tinham esquecido de mim. Quando afinal divisei os vultos de 2 pessoas andando pelo campo, já estava doente de agonia. Mas não havia ninguém para me consolar. As mulheres tinham ficado na tenda. Só os horríveis filhos de Ruth tinham vindo. Jogaram um cobertor sobre o rosto da mãe, sem dar nem ao menos um suspiro. Beora tirou a pequena trouxa que fora Ruth sobre os ombros, como se carregasse um cabrito desgarrado. Segui sozinha atrás dele, pois Quemuel não deu atenção à pobre mãe morta e aproveitou o percurso de volta para caçar um coelho.
"Ahá!" exclamou quando a flecha acertou o alvo. Somente quando avistei a tenda vermelha na extremidade do acampamento é que as lágrimas começaram a descer outra vez pelo meu rosto. E corri para as minhas mães. Lia examinou meu rosto e cobriu-o de beijos. Raquel abraçou-me longamente e deitou-me em sua cama perfumada. Zilpá cantou para mim um acalanto que falava de chuvas abundantes e pródigas colheitas, enquanto Bilá acariciou meus pés até eu adormecer. Acordei apenas ao anoitecer do dia seguinte, e a essa altura, Ruth já estava sob a terra. Partimos alguns dias depois. Meu pai, meus irmãos mais velhos, todos os servos e os filhos de Labão foram para as pastagens mais afastadas separar os animais malhados que agora pertenciam a Jacó. De todos os homens, só Labão permaneceu no acampamento, contando os cântaros e jarros à medida que eram enchidos, fazendo desordem em pilhas já arrumadas de peças de lã, até estar seguro de que não estávamos levando nada mais além daquilo que havia sido acertado. "É direito meu", vociferava, sem se desculpar. Por fim, Labão cansou-se de espionar o trabalho das filhas e decidiu ir a Harã a negócios. Lia caçoou do pretexto. "O velho vai jogar, beber e apregoar para os outros mandriões iguais a ele, que está finalmente livre do genro ganancioso e das filhas ingratas", disse-me ela enquanto preparávamos comida para levar na viagem. Beor iria acompanhá-lo, e Labão fez um grande estardalhaço para anunciar que o acampamento estaria sob as ordens de Quemuel. "Ele fica com a mesma autoridade que eu para todas as coisas", declamou Labão às esposas e aos filhos mais moços de Jacó, que ele fez reunir para sua partida. Assim que Labão desapareceu atrás da colina, Quemuel exigiu que Raquel fosse pessoalmente levar vinho forte para ele. "Não me mandem nenhuma dessas criadas feias", bradou ele. "Quero minha irmã." Raquel não fez nenhuma objeção em servi-lo, pois isto lhe dava a oportunidade de misturar à bebida dele uma erva que induzia o sono. "Beba seu vinho, irmão", dizia ela com voz doce, enquanto ele engolia o primeiro copo. "Tome outro." 1 hora depois da partida de Labão, ele já estava roncando. Cada vez que acordava, Raquel ia à sua tenda com a mistura preparada e sentava-se com ele, fingindo-se interessada em suas grosseiras tentativas de sedução e enchendo-lhe o copo de tal maneira e com tamanha frequência que ele passou dormindo aquele dia inteiro e o seguinte também. Enquanto Quemuel roncava, os homens voltaram trazendo os rebanhos para um pasto ao lado da elevação, onde estavam as tendas, de modo que as últimas horas de nossos preparativos foram pontuadas por balidos, poeira e o cheiro de animais. Foram marcadas também pela barulheira e pela tensão inabituais causadas pela presença de tantos homens à nossa volta. Nos dias comuns, as tendas eram usadas apenas por mulheres e crianças. Um homem enfermo ou debilitado poderia ficar deitado em sua cama ou sentar-se ao sol enquanto o trabalho com a feitura de lã, pão e cerveja prosseguia à volta dele. Mas esse homem certamente procuraria não incomodar
para não se sentir constrangido. Daquela vez, tínhamos entre nós uma verdadeira multidão de homens saudáveis sem ter muito o que fazer. Que aborrecimento! Minha mãe reclamava da presença constante de seus filhos. Eles estão sempre com fome, resmungava Bilá, que nunca resmungava, depois de mandar Rubem embora pela segunda vez naquela manhã com uma tigela de lentilhas e cebolas. A cada instante, Bilá ou Lia tinham de interromper o que estavam fazendo para aquecer as pedras de assar o pão. A presença dos homens criava mais uma dificuldade, essa mais sutil. As tendas estavam dentro da esfera de autoridade de Lia, e embora sendo aquela que sabia o que tinha que ser feito, ela não podia dar ordens com o marido ao seu lado. Portanto, ficava atrás de Jacó e perguntava baixinho: meu marido, pode desmontar o tear grande e colocá-lo na carroça? E ele orientava os filhos para fazerem o que era necessário. E assim foi até estar tudo pronto. No decorrer das semanas de preparação, e especialmente depois que Labão foi para Harã, mantive-me todo o tempo junto à minha tia Raquel. Encontrava motivos para segui-la de uma tarefa a outra, oferecendo-me para levar coisas para ela, pedindo-lhe conselhos sobre minhas obrigações. Mantinha-me a seu lado até o cair da noite, chegando a adormecer sobre os cobertores dela, e acordava de manhã agasalhada com um manto impregnado de seu suave e singular perfume. Procurei ser cuidadosa, mas ela sabia que eu a estava observando. Na noite anterior à nossa partida, os olhos de Raquel encontraram-se com os meus, que acompanhavam todos os seus movimentos. A princípio, lançou-me um olhar dardejante, mas depois sua expressão mudou e ela deu a entender que eu vencera. Estava autorizada a segui-la. Fomos para o Bamá, onde encontramos Zilpá estirada de rosto no chão diante do altar, murmurando preces para os deuses e deusas que estavam prestes a abandonar. Levantou o rosto para nós quando sentamos entre as raízes da árvore grande que havia ali. Mas não estou certa se Zilpá de fato viu que eu estava sentada entre os joelhos de Raquel. Enquanto esperávamos, minha tia trançou meu cabelo e falou-me das propriedades curativas de ervas corriqueiras, sementes de coriandro para dor de barriga, cominho para as feridas. Já fazia tempo ela resolvera que eu deveria aprender o que Ina havia ensinado a ela. Ficamos no colo da árvore até que Zilpá se levantou, suspirou e foi embora. Ficamos ali sentadas, até os sons vindos das tendas se extinguirem e as últimas lamparinas serem apagadas. Ficamos lá até a lua crescente subir no céu e aparecer entre os galhos acima de nossas cabeças. E só se ouvir de vez em quando o balido de uma ovelha. Raquel então se levantou e se encaminhou silenciosamente para a tenda de Labão. Fui atrás dela. Minha tia não dava sinal de perceber a minha presença, e só tive certeza de que sabia que eu a seguia quando segurou a abertura da tenda para eu entrar. Nunca estivera antes naquele lugar, nem jamais quisera entrar ali. Dentro da tenda de meu avô estava escuro como o interior de um poço seco, e o ar era fétido e viciado. Raquel, que já estivera ali para encher Quemuel de bebida,
Passou por ele, que roncava no chão, direto para um canto da tenda, onde um banco rústico de madeira servia de altar. Os deuses domésticos estavam dispostos em 2 fileiras. Raquel estendeu a mão para eles sem hesitar e colocou-os um por um no pano que amarrava na cintura, como se fosse colher cebolas. Quando o último caiu em seu avental, ela se virou e atravessou a tenda sem ao menos olhar para Quemuel, que gemeu em seu sono quando Raquel passou por ele e depois, sem um ruído sequer, segurou a abertura da tenda para eu passar. Ficamos aqui nos nossos 30 minutos, mais ou menos. Então, espero que tenham gostado desses preparativos todos, né? De toda essa negociação entre Labão e Jacó. E voltarei no próximo vídeo. Obrigada, fiquem bem.